Oi meninas! Então, Carla Raposo por aqui, sou coach de bem-estar e emagrecimento e hoje eu estou com a Sônia Almeida. Oi gente, tudo bom? Que é consultora de imagem. Sim. E a gente vai bater um papo aqui muito bacana sobre, né, como é que é a autoestima, né? Autoestima, autoconhecimento, autocuidado, né? Amor próprio, tá tudo relacionado, né, Carlinha? É isso aí. Tudo para assim, né, para você aí se despertar de repente, né, para começar a refletir aí sobre sua mudança de estilo de vida, né, como é que isso vai poder refletir aí na sua vida, no seu bem-estar, né? Então, essa é uma série, na verdade, que eu estou trazendo especialistas para a gente ir conversando sobre isso, né? Como é que você lida com a sua imagem, como é que essa história do autocuidado se instala na sua vida e como que o autoconhecimento pode trazer benefícios para isso. A gente pensa que não tem ligação com a história do emagrecimento, mas eu vou te dizer que tem. Fica aí até o final que você vai ver. A gente se conheceu, né? Foi um grande presente do universo tê-la Que bom, eu também. Ter trazido você para minha vida. Na verdade, eu já tinha ouvido falar, é uma coisa muito nova a história da consultoria de imagem, sim, né? Mas eu acho que as pessoas ainda têm um pouco de dúvida do que é com relação ao que se trata e tal. Eu queria que você falasse pra gente o que é a consultoria de imagem, afinal. Essa dúvida que você tem, que você está me relatando realmente, é o que eu escuto muito, as pessoas às vezes falam: o que é isso? É personal stylist? Qual o serviço que você faz? Você monta looks? O que você faz, afinal de contas? Não, isso aí é coisa para artista. Exatamente, tem muito isso. Aquilo que a gente vê na televisão é para artista, é inacessível, e é justamente o contrário. É um trabalho que ele busca realmente levar o cliente ao autoconhecimento. Então a gente chega num impasse, Carla, que realmente é uma profissão nova no mercado, mas é uma profissão que assim me encantou desde o início, justamente por eu entender que não é sobre roupas, né? É sobre pessoas. E é sobre muito autoconhecimento. É tanto que o processo da consultoria de imagem, ela se inicia com um processo investigativo, com questionários, né? Onde a gente leva o cliente a ele olhar um pouco para dentro de si, aonde a gente leva o cliente a parar um pouquinho e ter um pouco desse carinho, né? Que tem a ver também com amor próprio, esse autocuidado com a sua imagem, porque muitas das vezes a gente se preocupa com várias coisas, né? E tem que se preocupar com tudo, alimentação, atividade física, casa, filhos, família, tudo. Temos que se preocupar sim, mas a gente também tem que olhar pra gente e parar para pensar um pouquinho na nossa autoimagem. O que a nossa autoimagem ela comunica? Porque tudo que a gente está vestindo, a gente está comunicando alguma coisa. Tanto para a gente, quando a gente se olha no espelho, quanto para o outro que está nos olhando, né? Tudo isso é uma comunicação, tudo isso é um processo. E às vezes as pessoas não param um pouco para pensar nisso. Às vezes as pessoas pensam para falar, mas não pensam para se vestir, né? E isso tem um grande impacto, como que ela está sendo vista pelos outros, às vezes numa entrevista de emprego, às vezes num relacionamento, às vezes no trabalho, como que essa imagem está impactando a vida dela, né, o meio dela, e como que isso pode ajudar a autoestima dela a ser elevada, porque quando nós estamos bem conosco, tudo ao redor começa também a ficar bem, sabe? Quando a sua autoestima está elevada, quando tudo isso começa a acontecer... Isso é verdade. Não é? Você mesmo tem essa experiência, não é, Carla? Vem experimentando. E assim, eu sempre falo que assim, tem que ser um processo de dentro para fora, só que de fora para dentro também. Porque às vezes a pessoa está com a autoestima tão baixa que ela não consegue enxergar aquilo que ela tem de melhor por dentro, sabe? Mas a partir do momento que a gente começa a fazer toda essa fase investigativa, montar esse quebra-cabeça de quem é a pessoa, de quais são os seus objetivos, de qual é a sua essência, a sua personalidade, quando a gente une tudo isso com a imagem, tudo fica mais congruente, coerente, né? Com o que a pessoa quer transmitir, com o que a pessoa quer comunicar, né? Entendi. Quando eu estava bem acima do peso, assim, quando eu estava bem obesa mesmo, assim, era lógico um processo de autoestima baixíssima, abaixo de zero, né? E, na verdade, o que eu falava sobre me vestir e tal, era que, cara, eu não tô me vestindo pra ninguém, eu tô me vestindo pra mim mesma. Então, era meio que, vou vestir o que eu quero, o que eu quiser e tal. Aí, essa forma que eu me portava, que eu me falava, assim, meio que parecia
Que você estava segura. Que eu estava segura, mas era exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Era exatamente o contrário. Eu não tinha essa coisa de preocupar mesmo, de dar essa atenção. Exatamente, não tinha. E eu achava, inclusive, que isso era futilidade. Futilidade. Sabe? E muitas pessoas realmente têm esse pensamento, sabe, Carla, que roupa, você se veste bem, ou você está bem, ou independente de como você esteja, essa questão de roupa, moda, todo esse universo é de futilidade. Porém, não é. É tanto que, assim, a moda, as roupas, são ferramentas de trabalho que eu uso para ajudar o cliente a que ele tenha essa conexão consigo mesmo. Porém, muitas das vezes acontece justamente isso. A pessoa se engana, né? Tem essa falsa impressão de que não, eu estou bem, vou vestir para mim. Ok, a gente tem que sempre ter esse pensamento, não, vou vestir de uma forma que eu me sinta bem comigo mesma. Porém, que a roupa ela também faz isso, né? Ela traz a segurança. Só que aí, nessa época também, você me relatou que você não escolhia as roupas que te escolhiam. Você não tinha um foco, você não tinha um objetivo. Né? Porque na consultoria de imagem a gente foca onde? Na essência e no objetivo. Né? A gente procura conhecer o cliente, entender a necessidade dele, entender quem ele é e levar ele também a ter esse entendimento, sabe? Ter essa descoberta, sabe? A buscar saber quem realmente ele é, o que ele deseja. E às vezes, no início, ele tá às vezes meio perdido, também não sabe o que ele quer, mas durante o processo ele descobre, né? Que o que ele quer mesmo, a gente vai pontuando tudo e vai sempre validando. O objetivo de imagem a gente sempre vai validando para a gente ter certeza de que é isso que o cliente almeja. Eu acho que é assim, às vezes a gente vai levando uma vida assim, às vezes, né, tem filhos e tal, e aí você se preocupa tanto com os outros, né, com casa, com filho, com não sei o quê, que você vai se deixando pelo meio do caminho. Eu sinto que meio que foi isso que aconteceu comigo, sabe? E é o que acontece com muitas pessoas. Eu fui me deixando pelo meio do caminho. Então, tenho 3 filhos, né? E já estão bem grandinhos hoje e tal. Enfim, são os amores da minha vida, imagina. É a aventura mais deliciosa que eu já fiz na vida. Mas eu percebo isso, que por muito tempo eu pensava muito no que ia ficar bom nela, no que ela ia se vestir, se ela estava linda, meus filhos, seus né? Filhos, Se eles estão bem, se eles estão bonitos, se eles são bacanas, o que eles queriam, o que eles gostavam. Então, assim, eu me preocupava bastante, e me preocupo até hoje. Só que daí eu fui me perdendo nesse caminho. E daí chegou um momento que eu não sabia nem o que eu queria, o que eu Você tinha gostava. perdido a sua identidade. Perdi completamente a minha identidade, assim. Eu não tinha essa conexão do que era bom pra mim. Eu sabia o que era bom pra eles. A resposta vinha na lata, assim. O que fica bem pra minha filha? O que ela gosta, sabe? Então, pra mim, era muito fácil lidar com isso. Agora, quando era comigo, eu fui me deixando. Simplesmente e isso é muito comum, Carla, sabe? Porque realmente, justamente por conta disso, por conta de todos esses acontecimentos, muitas das vezes a gente realmente para de olhar para si, sendo que a pessoa mais importante da nossa vida é a gente mesmo. E às vezes para a gente estar conseguindo atender a necessidade, a demanda do nosso dia a dia, do nosso trabalho, da nossa família, da nossa casa, a gente tem que estar primeiro bem conosco, para depois a gente sim conseguir atender o outro. E que essa relação com o outro sempre vai estar presente na nossa vida. Seja em tudo, sabe? No olhar, no cuidar. Tudo isso interfere nas nossas relações. Porém, a gente sempre também trabalha muito na consultoria de imagem com amor próprio. Esse um dos meus principais objetivos. É tentar levar o cliente a esse autoconhecimento. E é tudo assim, uma coisa vai desencadeando a outra, sabe? Amor próprio, autoconhecimento, autoestima, confiança, esse autocuidado, tudo isso leva a gente a levar a nossa autoestima, sabe? Uhum. Ah, legal. Então, eu vejo... Ah, tá. Então, eu vejo você falar assim bastante sobre o objetivo de imagem, né? Qual que é o seu objetivo de imagem? Qual é o seu objetivo de imagem? Em determinado momento da vida, eu não imaginava nem o que podia ser isso, sabe? Assim, o que pode ser um objetivo de imagem, porque na verdade eu não pensava sobre isso, sabe? Assim, o que eu queria comunicar. Hoje eu tenho muita clareza, assim, que tem até um videozinho
no TED, que é da Amy Cuddy. Exatamente. Você já ouviu falar? Sim, a Amy Cuddy já tem o livro então, dela. Assim, a gente já vinha falando muito, falando sobre o corpo fala. Exatamente. Né? Então, assim, o que você expressa no seu corpo é o que, né, já dá para perceber o que tem na sua mente. E daí essa pesquisadora, ela trouxe exatamente o contrário. Falar assim, tá, então se o que eu expresso no meu corpo é o que está passando na minha cabeça, se eu começar a expressar no meu corpo, a minha cabeça vai começar a pensar diferente. Então, assim, foi aí que fez o estalo, pra mim, no meu caso, foi o meu estalo, sabe? Tipo assim, então se eu quero pensar de uma forma diferente, se eu quero me sentir de um jeito diferente, eu preciso comunicar de uma forma diferente. E isso passa muito. Pelo que você veste, pelo que você... Sim. Né, da forma como você se cuida, da forma como você se trata. Isso por quê, Carla? Porque nós somos seres visuais, né? Então a comunicação visual é aí que é onde que a gente está utilizando ela, sabe? E, inclusive existem, da Amy, de outros pesquisadores que falam que é necessário de 6 a 30 segundos para uma pessoa ter uma boa impressão ou não de você, né? Que é a primeira impressão. Nem sempre é a que fica, mas às vezes para a gente mudar leva um pouco de tempo, porque quando a gente bate o olho numa pessoa, a gente faz ali uma análise, muitas das vezes, inconscientemente, de quem é aquela pessoa, qual é a classe social dela, quais são os estudos dela, quais são as formações dela. A gente consegue fazer essa leitura nesse curto espaço de tempo. Então, tá vendo a importância que você te deu esse estalo quando você observou essa pesquisadora falar? E é justamente isso. É nesse curto espaço de tempo que, às vezes, quando você conhece uma pessoa, você vai estar passando uma impressão para essa pessoa. E olha como isso é importante. Né? Eu tinha tendência de achar assim, mas a pessoa tem que se interessar por mim. Pelo que você Pelo que eu sou, não pelo que eu estou parecendo ser. Exatamente. Sabe? Pelo meu conteúdo. Exatamente. Só que aí é aí que a gente se engana. Mas aí onde que a gente também se desconecta, né? Porque assim, isso aí é um processo tipo, instantâneo mesmo. Assim. Você não pensa para fazer essa leitura, não. Que você tá falando. Não pensamos, não pensa, é inconsciente, você é automático. Olha pra pessoa, já faz. Isso por conta de que a gente, todos nós temos a nossa história, né? Então, às vezes uma cor, um gesto, uma postura, uma forma de vestir, isso tudo nos remete a alguma coisa, né? Então, por isso que a gente faz às vezes esse pré-julgamento inconscientemente, não que a gente vai estar na rua analisando e julgando todo mundo, não é isso, mas é realmente algo inconsciente do ser humano. E aí é onde que entra a questão, mas o que vale no meu conteúdo? Sim, acima de tudo é o seu conteúdo. Porém, a gente tem que entender o seguinte, se o meu conteúdo, a minha essência, estiver desconectado, né, desalinhado com o seu externo, não vai bater as coisas, sabe? Às vezes uma pessoa total, é um profissional, vamos dar um exemplo assim, é um profissional totalmente competente, totalmente dedicado, né? Só que assim, a imagem dele não está comunicando isso. A imagem dele é de uma pessoa que é desleixada, né? Que não se cuida. Não bate as coisas. Então, a pessoa que vai olhar para ele, fala assim, gente, tem alguma coisa errada e a pessoa não sabe o que é. E é isso, é a imagem. É a tal da congruência. Exatamente. Né? Exatamente. É a tal da congruência. E aí, o contrário também existe, né? Pode ser que uma pessoa se cuide muito bem, esteja muito bem apresentada, e na hora que for confrontada, exatamente. Né, o ser não... E é por isso que a gente tem que ter sempre também esse entendimento. Por quê? Porque a gente também tem que se vestir de quem nós somos. Buscar todas as referências que compõem também a nossa imagem, a nossa identidade. Porque senão a gente passa a se vestir de um personagem e a gente não vai conseguir também sustentar aquilo por muito tempo. Eu percebi nesse meu processo de emagrecimento, assim, que eu perdi 40 quilos, né? Eu emagreci 40 História quilos. História linda né? sua, Carla. Não foi assim, rápido. Então, assim, foi natural, foi com ajuste na alimentação e atividade física e tal. E foi um processo meio que lento, né? Então, assim, eu vinha acompanhando, imagina, né? Eu usava 50, eu vestia, o número da minha roupa era 50. E meu corpo veio mudando e tal, só que a minha cabeça não foi acompanhando essa mudança. E eu comecei a me sentir um pouco estranha dentro daquele corpo, sabe? Porque é uma coisa que era fácil pra mim. Fácil, né? Porque aí a roupa já me escolhia mesmo, né?
E daí eu ia lá e já tinha ali mais ou menos e tal, ia sem pensar muito. Quando eu já estava assim, no máximo do meu peso, eu já nem experimentava roupa. Já pegava a maior que tinha e levava. E daí eu fui perdendo essa conexão de quem eu era de verdade, sabe? Isso começou a me parecer um pouco mais doloroso. É tanto que mesmo diminuindo o tamanho da minha roupa, eu ainda olhava roupas de tamanho grande, sabe? Então assim, era como se eu estivesse perdendo a minha identidade. Isso me dava um pouco de ansiedade, um pouco de medo. Insegurança, talvez. Eu ficava insegura. Então, hoje eu percebo que esse também é um efeito colateral do emagrecimento. Apesar de ser muito legal, muito bacana, né? Você imagina, provar números bem menores. Quem não quer vestir Exatamente, 38, quem não né? quer. Qual mulher? Quero Qual saber mulher? de vocês aí, quem que não quer vestir 38? É uma coisa legal, uma coisa bacana. Mas você vai se desconectando com quem você foi por um tempo. E isso também é um desafio, você se olhar de novo como aquela nova pessoa e ir criando essa identidade. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse processo, assim, se isso tem a ver, se essa minha impressão ela faz sentido. Totalmente. Porque eu tive mesmo essa impressão de que assim, eu não sabia mais me vestir. Não sabia mais. E isso se dá também, Carla, sabe por quê? Justamente por essa questão do olhar mesmo. Tudo isso que você está me relatando é um processo de realmente perder a identidade mesmo. E isso aconteceu com você na fase do emagrecimento, porém acontece com várias pessoas, às vezes está em transição de carreira, às vezes divorciou, às vezes está num novo relacionamento, né? Isso acontece com muitas pessoas em várias situações diferentes da vida. E acaba que é um processo normal do ser humano, né? E aí, como que a gente consegue estar alinhando isso? É realmente com esse autoconhecimento, com essa busca de saber quem somos, com essa busca de entender o que queremos, com essa busca de tentar alinhar tudo isso para a gente poder o que? Conectar, igual você estava mencionando, conectar com tudo, com a nossa essência, que essa que é a real necessidade, e com o nosso interior. E buscar sempre dar um valor mesmo pra gente mesmo, né? Tratar-se com carinho, com amor próprio. Muito legal nosso papo aqui, mas aí eu quero agora, vou pedir. Pode pedir, fica à vontade, Carla. Então assim, pra quem tá vendo a gente lá, né, assim, que essa história da imagem ainda é muito novo, talvez seja, talvez não, né, eu não sei em qual momento você tá aí. Mas eu queria que, assim, você desse algumas dicas para quem está nesse processo de querer se conhecer, né, de vincular isso com a imagem, sabe? Que está meio perdida aí, não sabe meio o que quer, o que gosta, se é ela, se não é e tal. Então, o que essa pessoa, essa pessoa que está ali vendo a gente, o que ela pode começar a fazer para ela já começar a se conectar aí com ela mesma e comunicar o que ela deseja. Uma das coisas que eu sempre falo que é muito importante é a gente se olhar no espelho, né? A gente às vezes não tem pessoas que na correria veste a roupa ali, sai correndo, não se olha no espelho, né? Então começar a fazer isso, fazer esse exercício, porque é um exercício, né? E a nossa autoestima também é uma prática diária, um exercício diário, né? Que hoje eu vou conseguir chegar numa autoestima boa e pronto, vai ficar ali, não. Você precisa praticar isso diariamente. Então, como que você faz? Início, você olha no espelho antes de sair de casa. Fotografa os seus looks antes de sair de casa. Isso é uma percepção para depois, um exercíciozinho para você estar observando se aquela foto que você tirou hoje para ir trabalhar, se ela está comunicando aquilo que você quer. Sabe? Porque às vezes a gente não para realmente para olhar essa coisa do externo. Você às vezes tem a percepção de quem você é, da pessoa que você é, da sua essência, mas às vezes você não sabe como que a sua imagem está comunicando. Então começa às vezes a observar a sua imagem. Você pode também pedir feedbacks para os seus familiares, para os seus amigos mais próximos, feedbacks de como que você se apresenta, o que as pessoas acreditam que a sua imagem está passando, né? Talvez esses feedbacks eles vão te ajudar nessa construção. Outra coisa que eu indico também, na relação de às vezes a pessoa começar a se vestir de uma forma diferente e começar a buscar como que ela deseja estar comunicando, ela ter referências, né? Tem o Pinterest, que é um aplicativo que a gente pode estar guardando imagens, tem as próprias fotos do Google que você pode estar pesquisando e ali está guardando imagens onde você pode estar se inspirando
E também provando. Não tem como a gente saber se a gente fica bem numa peça, gente, se a gente não provar. Acima de tudo, a gente tem que ter a cabeça também aberta. Ah, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Mas às vezes você nunca provou, sabe? E a única coisa que você às vezes precisa é experimentar, né? Já houve clientes que, eu não gosto muito dessa peça. Então tá, prova. Aí prova, nossa, eu amei. Quero pra mim. Sabe? Acontece bastante. Muito. Então, são assim, pequenos exercícios, Carlas, que às vezes vão nos ajudando. E principalmente para estar ajudando a nossa autoestima, uma dica legal é assim, você não se comparar com ninguém, sabe? E se comparar, sim, com você mesma e buscar sempre ser a sua melhor versão hoje do que a melhor versão que você estava ontem, sabe? E tentar conectar tudo isso, alinhar tudo isso. Nossa, incrível, hein, gente? Bacana. Então, ó, recapitulando aí, eu acho que eu peguei, vou ver. Você olha no espelho, tira foto dos seus looks. Eu tenho um pouco de preconceito, vou dizer Vai vou confessar. ser sincera, porque às vezes não tem, assim, essa história de ser blogueira, não sei o quê. Ficou tão banalizado que a gente fala assim, mas eu não sou blogueira. Mas eu vou tirar foto do meu look. Não sei o que lá. A gente fica meio assim. Mas olha, vai na fé. Guarda uma pastinha pra você. Não precisa mostrar pra ninguém, né? Tira a foto e vai lá. Se olha. Peça feedbacks. É legal os feedbacks, sabe? É legal. Principalmente dos nossos familiares, pessoas, os amigos mais próximos, eles vão estar dando esse feedback que vai, às vezes, trazer uma clareza pra gente, sabe? É interessante. Legal. Busque referências. Referências é ótimo. De coisas que você gosta, né? De coisas que você gosta e experimente. Às vezes, sabe, você pode ir na loja, não é necessário você comprar. Prova, experimenta, vê como fica no seu corpo, sabe? Já é um processo que você vai começar a se conhecer. Legal. Agora, o que aconteceu comigo recentemente, eu até te contei, né? Sim. Foi que eu fui comprar uma roupa, provei, lá na hora achei linda, tal, ficou ótimo, levei pra casa. Quando eu cheguei em casa, eu falei, gente, não vou vestir isso. Acho que não foi pra mim. E fui lá e troquei. E troquei por uma mais básica das básicas e tal. Então, assim, esse também é um exercício. É um exercício. E já que você tocou no assunto também da roupa, vou dar outra dica, que é o do guarda-roupa, que é uma dica super bacana. Que às vezes é um dos processos que a gente faz na consultoria de imagem, que é a revitalização de guarda-roupa, é onde eu vou na casa da cliente, analiso as peças junto com a cliente, a gente vai tirando aqui as peças, às vezes, que não está comunicando mais a imagem que ela deseja naquele momento, porque às vezes existem peças que não estão mais acompanhando o momento de vida da pessoa, e ela tem que estar bem com aquela roupa, ela tem que amar aquela roupa, e não, gente, não é necessário ter um guarda-roupa abarrotado de peças, não é necessário você ter uma peça cara, tudo isso é desnecessário, na verdade. O que tem que ter, na verdade, é uma coerência dentro do seu guarda-roupa, de ali ter peças que realmente você gosta e que vão te ajudar a compor uma imagem mais real com quem você é e com quem você quer comunicar naquele momento de vida. Legal. Então tá, pessoal, pega aí, viu, as dicas da Sônia, que são de ouro, né? A gente tem esse privilégio de estar aqui. Então, Sônia, queria te agradecer bastante, tá, por essa conversa. A Sônia tem me ajudado muito, assim, me dando muitas dicas, sabe, a gente tem trocado bastante. E eu vou passando outras coisas para vocês também. Aí, na medida que ela for me falando, eu vou aqui falando. E o prazer é meu. Eu que te agradeço por estar aqui, porque assim, uma das coisas que eu amo no meu trabalho é realmente estar compartilhando, sabe? Eu gosto de falar sobre isso, eu gosto de dar dicas, eu gosto realmente de estar passando e de estar, às vezes, esvaziando a minha xícara, que está bem cheia. Eu gosto de falar tudo mesmo, que as pessoas têm dúvida, eu gosto de ensinar. Então, assim, muito obrigada pelo convite, eu adorei. Ai, que bom, legal. Então é isso, pessoal, a gente fica por aqui e acompanhem aí os conteúdos que a gente vai postando. Essa daqui é uma das entrevistas dessa série que eu tô fazendo, chamando especialistas para falar sobre autoestima, mudança no estilo de vida, e aí muitas coisas aí que vão te ajudar e a você refletir, de repente, a buscar aí essa mudança. Se gostou do vídeo, compartilha aí com quem você gosta, se fez sentido para você, pode fazer sentido para mais alguém. E meu maior objetivo é esse, a gente começar a espalhar essa mensagem aí, da gente mudar a vida aí de mulheres a partir dessa história do emagrecimento, da conexão com o bem-estar e mudança no estilo de vida. Ok? Então tá, até o próximo. Valeu. Obrigada. Beijo.